Graça e paz do Senhor seja com todos, que o Espírito Santo de Deus venha nos abençoar, nos dar sabedoria nesta hora de hoje, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai amado e querido, toma nossas vidas nas tuas mãos. Meu Deus, repreende todo cansaço físico e espiritual. Meu Deus, vai tomando, Senhor, do alto da nossa cabeça. A planta dos nossos pés. Perdão, eu estou cansada e um sono. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, visitar, meu Deus, as pessoas que estão enfermas, Senhor. Pai amado e querido, em nome de Jesus. Oh, papai, que o Senhor vá entrando, Senhor, dentro dos hospitais, meu Deus. Faz a tua obra, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a ser pessoas melhores, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Coloca as tuas palavras nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso coração. E que nós vimos viver um tempo novo na tua presença. Interessante que a gente vai lendo a palavra do Senhor, vai ministrando, e a gente vê a rebeldia daquele povo, né, que são citados aqui na Bíblia. O povo de Israel, que era é um povo escolhido por Deus, um povo ao qual Deus escolheu para ser o povo dele, e ele o Deus daquele povo. Mas aquele povo era muito rebelde. O povo, eles falavam, eles tinham os privilégios, né? Tinha os profetas ali que falavam com Deus face a face. E ali Deus passava para os profetas falar com eles. É tanto que na época de Moisés, Deus falou com Moisés que todo aquele povo do deserto ouviria a voz dele. E o povo ficou com tanto medo que pediu a Moisés que ficasse ele mesmo falando com Deus e que seria feito tudo como Moisés falasse. Mas mesmo assim, eles voltaram a pecar. E a gente vai olhando no decorrer da palavra de Deus, no decorrer da leitura, que sempre Deus estava dando oportunidade. Sempre Deus está dando oportunidade. Mas a rebeldia do homem é grande, né? Aleluia. E tudo que o Senhor pede e pedia é que honrasse a palavra dele, né? Aqui os mandamentos, aquilo que ele deixou, né? Que nós não sejamos orgulhosos, prepotentes, vamos dizer assim, na palavra do dia de hoje, né? Nós não deixamos o orgulho nos tomar, né? Porque muitas vezes as pessoas se acham, tem um achismo, meu Deus, e é isso que o Senhor também abomina, como o pecado, a corrupção, a mentira, a idolatria, né? Tudo isso. E muitas vezes as pessoas não conseguem, né? As pessoas não conseguem fazer isso, né? Que nós amamos os nossos irmãos em Cristo como nós mesmos, que nós vamos desejar para o nosso próximo aquilo que nós queremos para nós, né? Então nós não vamos querer viver uma vida de lutas, de tristeza, né? Assim também nós temos que desejar para o nosso irmão. E aqui nessa palavra, aleluia, lá no livro de Ageu, capítulo 12, eu acho interessante que Deus, ele começa a falar ali, né, com aquele povo, e ele fala que, ora, fala com um profeta aqui, que ele vai fazer com que a terra estremeça, né? Ele começa a falar, né? E aqui eu estava fazendo essa leitura e diz aqui a leitura que quando a primeira extremor, né, que teve foi quando Moisés estava ali no monte, né? E você vê que quando Moisés estava no monte, que Deus chamou ele para escrever, fazer a leitura naquela tábua que Moisés desceu. Moisés teve um encontro face a face com Deus. E quando ele vinha descendo, o povo ficou apavorado quando viu Moisés, por causa do poder e da graça de Deus que estava sobre ele. Ele brilhava, não conseguia ver o rosto dele, porque ele brilhava e o povo ficou com medo, né? Então, o próximo tremor que vai ter, com certeza será que toda a terra, o que ainda fala, o que toda a terra espera, né? O que todo o povo, todo o mundo inteiro, a face da terra, o que é que espera? A vinda de Jesus, né? E aí nós veremos, né? Nós veremos um grande tremor neste dia, né? E eu quero meditar aqui em alguns versículos, né? Aqui nesse livro, né? Que fala, a partir do versículo 5, diz assim: segundo a palavra que
concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitaria no meio de vocês. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra secará. E aqui no versículo ele diz assim, 7, ele diz assim, e farei tremer todas as nações, e viverá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então aqui ele fala, né? Ele manda Jobabel, nome estranho, né? Jeobabel, diz o Senhor, e manda ele se esforçar, né? Esforça-te. Josué, que não é o Josué que andava com Moisés, é filho de outra pessoa, filho de Josadaque. Manda eles se esforçarem. Ei, se nós nos esforçarmos para estar na presença do Senhor, se nós não nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, não vai adiantar. As promessas do Senhor se cumprem na vida daqueles que se esforçam, na vida daqueles que têm o prazer de estar vivenciando a vontade de Deus e vivendo, contemplando o que é estar na presença do Senhor. Porque é impossível você agradar a Deus fazendo tudo errado. E aqui nós vemos ele dizer que o ouro é dele e a prata também. E ele dá a quem quer, e é verdade. Muitas vezes a gente só busca ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de dinheiro para isso, para aquilo. Mas a gente não busca a fazer o cumprimento da palavra. Quando esse povo foi tirado do Egito, Deus fez uma aliança com ele e uma promessa que estaria com eles. Mas a promessa foi quebrada, né? De tal forma que dois daqueles que caíram do Egito entrou na terra prometida, porque os outros que entrou junto com ele, tudo nasceu no deserto, né? Então o nosso Deus quer a nossa obediência. Obedecemos ao Senhor, pedimos ao Espírito de Deus para que nos dê sabedoria, para que nós venhamos entender, Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça, me ensina, porque eu quero te obedecer, porque eu quero viver os teus propósitos. Eu quero viver aquilo que tu tens para mim viver, para que nós não vivemos todo dia lutando, né? nadando e morrendo na praia. Não! Que o Senhor venha dar um basta nessa situação, no que nós temos vivido, que a nossa família tem vivido, que nós vamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco, que o Senhor abra os nossos olhos espiritual, para que haja cura, para que haja libertação, salvação, não só no meio dos nossos, mas no meio daqueles que nós temos clamado e orado. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a tua graça, nós sabemos que é a tua graça que nos basta. Que nós possamos ter uma noite de paz, um final de semana, um resto de semana em paz, Senhor. E que esse mês seja para glorificar o teu nome, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus e que Deus abençoe.